Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui, né? E queria pedir, que você dá mais um joinha para mim aí, para ajudar para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Agradecer a vocês pelo apoio que vocês dão ao meu trabalho. E pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim aí, se inscrevendo no meu canal, tá bom? Queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver querendo fazer alguma pergunta, está querendo tirar alguma dúvida, pode perguntar para mim aqui. E aquele irmão que passou por uma seita, ou mesmo testemunha de Jeová ou outra, e sente falta de falar da palavra de Deus, gostaria de conversar sobre a palavra de Deus, coloca nos comentários aí que você quer conversar comigo. Tá? Coloca nos comentários aí, que eu passo aí o meu WhatsApp, o meu e-mail, para você conversar comigo, tá bom? Eu agradeço muito. Queria pedir para vocês comente aquilo que vocês gostaram, comente o que não gostaram. Eu só não gosto de fazer debates. Debate é para político, eu não faço debate. Aquele que quiser entrar em contato comigo para deturpar a palavra de Deus, não precisa fazer isso, porque eu não vou fazer. Eu valorizo muito a palavra de Deus. Eu não quero ver a palavra de Deus jogada na lama. Então é isso aí. Eu quero fazer uma coisa que vai acrescentar. Eu quero conversar com alguém que eu possa acrescentar alguma coisa para ele e que ele possa acrescentar para mim. Que ele vai aprender comigo e que eu vou aprender com ele. Isso é que eu quero, tá bom? Então, meus irmãos, é isso aí. Agora vocês devem estar perguntando, porque até ontem eu estava com a barbinha assim um pouquinho grande. Hoje eu tirei a barba, mas isso aqui são novas luzes, meus irmãos. São novas luzes, não preocupa não, tá? É isso aí. Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui muito interessante. Veja, meus irmãos, muitas pessoas têm feito comentário aqui no meu canal, dizendo para mim que eu odeio as testemunhas de Jeová. Mas, veja, meus irmãos, muito pelo contrário, eu não odeio, não. Eu não odeio. Pelo contrário, eu tenho pena das testemunhas de Jeová. Eu tenho pena porque eu sei o que é ser uma testemunha de Jeová. Muitas vezes, pessoas, ex-testemunhas de Jeová, ficam indignados ao passar por uma testemunha de Jeová e ser ignorado por ela. Mas, muitas vezes, eles ignoram até parentes de primeiro grau. Até parentes de primeiro grau. Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro tem um casal, o marido é ancião. Eles têm 2 netos, um casal de netos, que são desassociados. Esse ancião com a esposa deles, eles não conversam com os netos deles, que são desassociados. Eles não conversam com os netos. Então, isso aí é compreensível, Mas presta atenção, a culpa não é deles, não. Eu gostaria que você prestasse atenção. A culpa não é deles. Olha, os seus líderes, chamados de corpo governante, faz com que eles pensam que tudo isso que eles estão fazendo para Deus. Faz com que eles pensam que tudo isso eles estão fazendo para Deus. Agora veja, meus irmãos, Jesus alertando ali os seus apóstolos sobre o que eles iam passar, ou seja, o que ia acontecer com eles, ali após a morte de Jesus. Veja o que Jesus disse para eles no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 2. Jesus disse que muitas vezes as pessoas iam matar outro, achando que aquilo que estava fazendo está prestando culto a Deus. Veja, meus irmãos, então esse é o caso das testemunhas de Jeová. Eles expulsam filhos de casa, deixam de cumprimentar parentes e amigos, achando que tudo isso que estão fazendo estão prestando culto a Deus. Tudo isso é para agradar a Deus. Agora veja, meus irmãos, eu, por exemplo, esse negócio de não poder cumprimentar um desassociado, eu não concordo com isso. Nunca concordei. Embora quando eu fui testemunha de Jeová, eu aceitava, porque ali a gente é obrigado a aceitar. Ali a gente não tem outra opção.
A gente é obrigado a aceitar. Mas concordar, eu nunca concordei. Tanto é que quando eu estava sozinho, que eu encontrava com um desassociado, eu cumprimentava ele. Quando eu estava com outra testemunha de Jeová, não, aí eu passava sério. Mas quando eu estava sozinho, eu cumprimentava. Aqui na minha cidade, certa ocasião foi desassociado um senhor, e que mas ele, a gente era muito apegado. Eu estava com meus 17 anos, e ele já um senhor idoso, e a gente muito apegado um ao outro. E ele foi desassociado. E quando um certo dia, eu encontrei com ele na rua e cumprimentei ele. E ele ficou tão emocionado, porque ele achava que eu não ia cumprimentar ele. Ele ficou tão emocionado que ele veio e me deu um abraço. Ele me deu um abraço e uma pioneira viu, né? E como sempre nas testemunhas de Jeová adoram uma fofoca, né? A pioneira viu e quando eu vi que a pioneira estava olhando ele me abraçar, eu falei, ixi, tô enrascado. Aí quando, na próxima reunião, os anciãos já estavam na porta do salão me esperando. Ó, que eu entrei, a gente quer conversar com você aqui. Nesse tempo ainda não existia a sala B, não. A gente quer conversar com você aqui. Aí então tudo bem. Você abraçou o fulano? Então eu falei, não, eu abracei não. Ele me abraçou, eu apenas cumprimentei ele. Aí, então tá, você não faz isso mais não, porque dessa vez agora vai passar, mas se você fizer de novo agora, você pode ser até desassociado por isso. Eu falei, tá tudo bem, não faço mais não. Então tá. Então é isso aí, meus irmãos. Agora, de onde que as testemunhas de Jeová tiraram esse negócio de não poder cumprimentar uma pessoa que foi desassociada? Olha, isso aí é uma tremenda de uma mentira, mas uma tremenda de uma mentira. Eles fizeram uma montagem de 2 textos, um de 1 aos Coríntios e outro de 2 João. Tem nada a ver uma coisa com a outra, eles fizeram uma montagem de 2 textos para forjar essa ideia de não poder cumprimentar. Vamos analisar primeiro aqui o que aconteceu na congregação de Corintos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, e depois 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver aqui o que estava acontecendo naquela época. Vamos ver aqui o contexto histórico daquela ocasião ali, né? Ali na igreja de Corintos estava acontecendo coisas que nem entre as pessoas do mundo, né? Naquele tempo eles falavam os gentios, né? Que nem entre os gentios acontecia, né? Estava acontecendo coisa ali, coisa horrorosa que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. A imoralidade ali era tamanha que um certo cidadão chegou ao cúmulo de ter um relacionamento amoroso com a sua madrasta. Para ver como é que estava a imoralidade ali em Corinto. E os dirigentes da congregação de Corinto, ou a igreja de Corinto, como você queira dizer, os dirigentes máximos ali, os que pode ser chamado de anciãos, ou seja lá o que for que você queira dizer, eles estavam fazendo vistas grossas. Eles estavam fingindo que não estava observando essas coisas. Então veja, meus irmãos, isso, o apóstolo Paulo, quando soube disso aí, o apóstolo Paulo ficou indignado e falou que tinha que expulsar esse homem da congregação. Esse homem não podia permanecer na congregação, mas de maneira nenhuma. Era para mandar esse homem cascar fora da organização. E depois, o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos de Corinto que não era para eles associar, não era deixar de cumprimentar, não. Não era para eles associar-se com pessoas que fossem contumazes na prática do pecado. Aquelas pessoas, aqueles pecadores impenitentes, aqueles que pecam por gosto, aqueles que estão sempre pecando. O apóstolo Paulo está dizendo para os coríntios, para os irmãos de Corinto, não associar. O apóstolo Paulo não disse para eles não cumprimentar, não. O
O apóstolo Paulo diz: não associeis com pessoas contumazes na prática do pecado. Veja, meus irmãos. Então, o apóstolo Paulo disse para não associar, não disse para não cumprimentar. Associar com cumprimentar tem muita diferença. Vocês sabem disso. Vocês, meus irmãos, todos que estão me assistindo aí, vocês sabem, vocês são pessoas inteligentes. Você sabe que associar com cumprimentar tem uma diferença muito grande. Cumprimentar é você passar por uma pessoa e falar: oi, bom dia, como vai, tudo bem? Você está cumprimentando uma pessoa. Agora, você associar com a pessoa é você ser um companheiro dela, é você passear com ela, sair, ir numa festa com ela, frequentar a casa dela, ela frequentar a sua. Isso é que é associar. É você estar sempre junto ali, um frequentando a casa do outro. Isso é que é associar. Isso não é cumprimentar. Então, o apóstolo Paulo falou para não associar. O apóstolo Paulo não falou para não cumprimentar. Mas aí você pode perguntar: mas de onde que as testemunhas de Jeová tiraram esse negócio de não cumprimentar? De onde que eles tiraram essa história de não cumprimentar? Agora que vem o X da questão. Agora que vem, eles colocaram, como se tivesse junto, um outro texto, o texto de 2 João, capítulo 2 João tem só um capítulo. 2 João, versículos 7 a 11. 2 João não tem nada a ver com 1 Coríntios. São dois contextos totalmente diferentes um do outro. E as testemunhas de Jeová conseguiram fazer uma montagem desses dois textos para dizer que desassociou e não pode cumprimentar. Então veja, meus irmãos, esse texto de 2 João, versículos 7 a 11, né, ele tem um contexto totalmente diferente. Veja o que estava acontecendo nos dias do apóstolo João, que levou o apóstolo João a escrever esse texto. Olha aqui, ó. Naquele tempo ali, naqueles dias do apóstolo João, muitos cristãos haviam se desviado do ensino de Cristo e era o anticristo daquela época. Naquela época já existia o anticristo. Eram muitas pessoas que haviam desviado do ensino de Cristo, né? E andavam tentando convencer os cristãos de que Jesus não havia vindo na carne. Com isso, desqualificando o sacrifício resgatador de Cristo. Com isso aí que eles diziam, eles estavam automaticamente dizendo que o sacrifício resgatador de Cristo não valeu de nada, que Cristo não fez sacrifício nenhum. Então veja, meus irmãos, eles desqualificando o sacrifício resgatador de Cristo, dizendo que Cristo não havia vindo na carne. Veja, meus irmãos, e como ali no primeiro século havia o templo, né? E havia muito poucas sinagogas, né? Que era o lugar onde os irmãos reuniam. Então, os irmãos reuniam, era nas casas uns dos outros, faziam os cultos, ou reuniões, como você queira dizer, nas casas. E esses caras, esses anticristos, essas pessoas que andavam tentando desviar os irmãos, dizendo que Jesus não tinha vindo na carne, eles chegavam nas casas dos irmãos, onde estavam realizando os cultos, ou seja, as reuniões, chegavam ali onde os irmãos estavam reunidos e tentavam argumentar com os irmãos ali, tentando convencer os irmãos de que Jesus não havia vindo na carne. Então, o apóstolo João, sabendo disso, o apóstolo João ficou muito indignado e escreveu ali para aqueles irmãos, dizendo para aqueles irmãos para não receber esses anticristos, ou seja, essas pessoas nas suas casas, que quando eles estivessem realizando o culto, ou seja,
ou seja, a reunião na sua casa, que esses anticristos chegassem ali para querer convencer os irmãos que Cristo não tinha vindo na carne, que o sacrifício resgatador de Cristo não tinha valor nenhum, que quando esses homens chegassem ali para pregar esse tipo de heresia, não era para o dono da casa, ali onde estava realizando o culto, dar boas-vindas a ele, nem sequer cumprimentar. Era isso que o apóstolo João estava dizendo. O apóstolo João não estava dizendo nada de desassociado. Não. Ele estava falando desses anticristos. Quando chegar na sua casa, quando o culto estiver sendo realizado na sua casa, e que esses anticristos chegar na sua casa para argumentar com os irmãos, tentar convencer os irmãos de que o sacrifício resgatador de Cristo não tem valor nenhum, que Cristo não veio na carne. Não receba esses anticristos na sua casa. Não os cumprimente. Então era isso que o apóstolo João estava dizendo. Mas acontece que o corpo governante fez aquela montagem que o apóstolo Paulo disse para desassociar aquele rapaz lá de Corinto que estava tendo um relacionamento amoroso com a madrasta. Desassocia ele, manda ele embora. E depois fala para os irmãos corintos não associar com pessoas contumazes na prática do pecado. E depois, logo em seguida, as testemunhas de Jeová vêm com esse texto do apóstolo João, que foi dirigido às pessoas, aos donos daquelas casas, em que os cultos eram realizados nas casas, para eles não receber aqueles apóstatas, aqueles anticristos na casa deles, e nem sequer cumprimentar. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um texto não tem nada a ver um com o outro. São escritos em dois contextos totalmente diferentes um do outro. Mas veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová são levadas, as testemunhas de Jeová são cegas. As testemunhas de Jeová são cegas. Mas acontece que elas são vítimas, porque elas acreditam nesse tal de corpo governante. E libertar uma testemunha de Jeová, desses homens, libertar uma testemunha de Jeová, desse cativeiro que elas vivem, é difícil. É como você libertar uma testemunha de Jeová desse cativeiro que o corpo governante impôs a eles, é como você libertar um animal que está preso numa armadilha. Você está fazendo o melhor para aquele animal, tentando libertar ele daquela armadilha, mas ele está pensando que você está fazendo mal. E você acaba levando muitas mordidas e muitas unhadas, e você está tentando fazer o bem. Assim é você tentar ajudar uma testemunha de Jeová. Mas fazer o quê, né? Nós estamos aí para fazer o que nós pudermos, né? Eu e muitos outros irmãos ativistas estamos aí fazendo o que a gente pode. Agora, se a gente puder libertar um, tá bom. Se puder libertar dois, tá bom. Uma sementinha que a gente colocar na mente de uma pessoa dessa, a gente já fica satisfeito. Então é isso aí, meus irmãos. Um abraço para vocês e muito obrigado pela atenção.